1 aos Coríntios, capítulo 11. Agora eu vou falar com meus amigos mineiros. Dizer que é fácil pregar hoje é bobagem. Vamos acender as luzes do templo. Eu acho que 20, 25 minutos eu prego. O que você acha, Bárbara? Sensacional! That was great. Vamos nos colocar de pé por um minuto. A Bíblia aberta em 1 aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Pai, nós queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade de podermos adorarmos a Ti, ó Deus. Obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pelo Senhor ter nos olhado com amor de graça, de misericórdia. Obrigado pelo Senhor ter nos escolhidos por trás da manada de ovelhas, ó Deus. Obrigado por o Senhor nos restaurar, Senhor Deus. Pelo Senhor nos libertar. Pelo Senhor nos chamar à vida novamente através do sacrifício, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Obrigado por nós podermos dizer: santo é o nome do Senhor. Deus, obrigado por nós ouvirmos a Tua palavra, que aumenta a nossa fé. Nesse momento, Deus, alimenta-nos com a Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus. Fortalece aquele que está abatido. Senhor Deus, dá vida àquele que está morto, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, coopera conosco, cumpre em nós o Teu querer. Fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assento? Esse é um texto conhecido, nós praticamente citamos toda a Santa Ceia. E hoje é noite de Santa Ceia. É noite de nós sentarmos à mesa com o Senhor. A pastora Lucicléia pregou aqui uns meses atrás sobre o fato de sentar à mesa. Sentar à mesa só senta quem é íntimo. Você só chama para a sua mesa quem você quer. E a palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta e bate. E quem ouvir e quem abrir a porta do seu coração, ele entra. E o texto diz: ele entra para ceiar. Então, ceiar é um privilégio. E todos os meses nós temos essa oportunidade de sentar à mesa com o Senhor como igreja, como família da fé, como aqueles que estão esperando o arrebatamento da igreja, como aqueles que acreditam na ressurreição dos mortos,
como aqueles que sabem que um dia a trombeta vai tocar e nós encontraremos com o Senhor nas nuvens e seremos convidados a entrar no céu e faremos parte das bodas do Cordeiro. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Então todos os meses nós sentamos à mesa aqui, nós nos relacionamos com o Senhor através da Santa Ceia, e esse relacionamento não está limitado à Santa Ceia. A palavra do Senhor diz aqui no texto que eu li, um texto muito citado, quando Paulo ensina sobre a nossa atitude em relação à Santa Ceia. O interessante é que Paulo começa dizendo: o que eu aprendi do Senhor, isso também ensinei. Paulo, ele não diz que ele aprendeu de Pedro, quando ele encontrou com Pedro em Jerusalém. Paulo, ele não diz que ele aprendeu de Barnabé, quando ele estava com Barnabé em Antioquia. Paulo, ele não diz que ele aprendeu como Lucas, que fez uma pesquisa e diante da sua pesquisa ele chegou a determinadas conclusões. Não, Paulo, ele mesmo sem ter encontrado Jesus, no tempo que Jesus estava ministrando aqui na terra, Jesus aparece para Paulo, e Paulo, na sua defesa pelo apostolado, ele diz: não vi eu o Senhor. Então, de alguma maneira, em alguma aparição, em alguma revelação, Jesus resolve ensinar para Paulo qual deveria ser o nosso comportamento em relação à Santa Ceia. Talvez Jesus, ele escolheu Paulo pela capacidade que Paulo tinha de instruir. Talvez porque Jesus já sabia que Paulo seria um dos que mais iria escrever o Novo Testamento. De alguma maneira, Paulo recebeu de Jesus esse ensinamento. E ele nos ensinou. Ele disse: da mesma maneira que eu recebi do Senhor, isso também vos ensino. Ele fala sobre a noite que o Senhor foi traído, a noite que ele instituiu a Santa Ceia, comemorou a Páscoa com os discípulos. E de repente, Jesus, ele instruindo a Paulo, e Paulo nos instruindo, ele diz: olha, façam isso, comam do pão, bebam do cálice, até que eu venha. Porque quando vocês estão fazendo isso, vocês estão anunciando três coisas: Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. O texto diz isso. Porque quando vocês fazem isso, quando vocês participam do pão, quando vocês participam do cálice, vocês anunciam a morte, a ressurreição e a volta do Senhor. De repente Paulo diz: mas cada um deve examinar-se a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria, o quê? Sua própria o quê? Condenação. Tem algo de especial, tem algo de sobrenatural na Santa Ceia. Se eu como e bebo de qualquer maneira, sem discernir o corpo, se eu como este pão como apenas comendo um pedaço de pão, se eu bebo deste cálice apenas como bebendo um pouco de suco, de alguma maneira sem eu perceber, porque para mim foi apenas um pedaço de pão, apenas um pouco de suco, eu estou arrumando condenação para mim mesmo. O texto diz isso e nós cremos dessa maneira. Paulo vai um pouco mais adiante, falando com a igreja de Corinto, e disse: e é por isso que há muitos entre vós que estão doentes, que estão fracos, e não são poucos os que estão mortos. Paulo estava dizendo isso para a igreja de Coríntios,
devido à atitude de vocês em relação à Santa Ceia. Tem muita pessoa fraca, tem muita pessoa doente e tem muita pessoa morta. Abrindo um parêntese, Paulo não estava pregando no carnaval, Paulo não estava pregando essa mensagem, ele não estava pregando na praça pública, ele não estava pregando na roda dos escarnecedores, Paulo estava pregando na igreja e dizendo, é por isso, por quê? Por causa da Santa Ceia, por causa da minha atitude em relação à Santa Ceia, por causa da maneira que eu me porto em relação à Santa Ceia, porque eu como o pão e bebo o cálice. Por isso, tem muitos fracos, muitos fortes, muitos fracos, muitos doentes, e não são poucos os que estão mortos. Então eu resolvi, creio que inspirado por Deus, preparar essa mensagem com o título, para quem é a Santa Ceia? Quem é que deve participar da Santa Ceia? Em primeiro lugar, deve participar da Santa Ceia quem está em comunhão com o corpo de Cristo. Paulo disse, um fundamento foi lançado e ninguém pode lançar outro fundamento, e ele é Cristo Jesus. Agora cada um de nós veja como constrói sobre ele. A palavra do Senhor diz que nós somos o edifício de Deus, nós somos pedras vivas, para construirmos em cima de uma fundação que já foi estabelecida por Jesus. Quem deve participar da Santa Ceia? Quem abriu a porta do coração e deixou Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Presta atenção, porque não é apenas um jogo de palavras. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. Abrir a porta do coração para Deus é um relacionamento de intimidade com Deus. Quem é que pode participar da Santa Ceia? É quem se relaciona com Deus. É quem abre o coração para Deus. É quem diz, Jesus pode entrar porque o Senhor é bem-vindo no meu coração, na minha vida, na minha casa, na minha família. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Pode participar da Santa Ceia quem está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Pode participar da Santa Ceia os que estão fortes. Fortes em Deus, fortalecidos em Deus. Porque se tem alguém fortalecido em Deus, a Santa Ceia é um memorial maravilhoso. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel andou por 40 anos no deserto, até o dia que eles atravessaram o Rio Jordão para conquistar a terra prometida. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, a Bíblia diz que eles pegaram 12 pedras e atravessaram o rio com aquelas pedras nos ombros. E quando chegaram do outro lado, eles construíram um memorial. A Bíblia diz que aquele memorial era para que quando os filhos daquela geração perguntassem, que pedras são essas? Os pais pudessem contar a história. É porque o Deus, Criador dos céus e da terra, nos tirou do Egito com mãos poderosas. Saímos de lá com riqueza, andamos durante 40 anos no deserto. Ele supriu as nossas necessidades. Ele fez o mar vermelho se abrir. Ele tirou água da rocha. Ele mandou o maná do céu. Ele mandou as codornizes. Ele fez o nosso sapato crescer. Ele nos protegeu de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo.
fogo. E quando chegou o dia certo, nós atravessamos para a terra prometida. E este é um memorial para que ninguém esqueça dos feitos do Senhor. Para aqueles que estão fortes em Deus nessa noite, eu quero dizer para você que aqui está um memorial para você lembrar que Jesus foi na cruz do Calvário e ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou e tenho poder para tomar de volta. E ele disse: não há maior amigo do que aquele que dá a sua vida pelo outro. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, não foi por acidente, não foi porque o traíram, foi porque ele deu a vida dele para que nós tivéssemos salvação. E para quem está forte em Deus, Santa Ceia é noite de celebração, é noite de alegria, é noite de glória a Deus, é noite de renovo da fé, é noite de nós dizermos: o Senhor está voltando e eu estou com o pão e com o cálice anunciando a volta do meu Deus. A Santa Ceia é para os que estão fortes, como memorial, mas não é apenas para quem está forte. A Santa Ceia também é para os fracos. Atos capítulo 27, todo o capítulo 27 fala a respeito de um naufrágio. Paulo estava num navio indo para Roma para ser apresentado a César. Ele deu um conselho ao capitão e disse: olha, eu acho melhor nós passarmos o inverno aqui em Creta. E o capitão e toda a tripulação resolveu que era melhor partir. Quando eles partiram, a Bíblia diz que os ventos estavam suaves e a favor deles. Mas logo diz: depois de 3 dias, os ventos mudaram. Começou uma tempestade e toda aquela tripulação pensou que ia morrer. Eles começaram a jogar coisas para fora do barco, na tentativa de salvação. Eles chegaram a começar a desmontar o navio para jogar fora, numa tentativa de salvação. No versículo 33, diz: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram juntos. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Aquele povo estava há 14 dias sem comer, tentando sobreviver. Alguns versículos antes Paulo diz: e nós perdemos toda a esperança de salvação. Até a hora que um anjo aparece para Paulo, e ele diz isso nesse texto. E o anjo disse para Paulo: Paulo, importa que você apareça diante de César. Você tem uma missão a ser cumprida. E por causa da missão que Deus tem na sua vida, ninguém desse navio aqui vai perder a sua vida. Ninguém que está com você vai se perder aqui.
naquele momento da tempestade, naquele momento da luta, naquele momento da fraqueza, Paulo diz: vamos dar graça pelo pão e vamos comer. Quando eles deram graça, comeram. A Bíblia diz que eles ficaram satisfeitos, eles foram alimentados, eles foram fortalecidos, eles foram renovados. A Santa Ceia, para quem está forte, é para ficar mais forte ainda. Mas para quem está fraco, é para se reanimar, é para ficar satisfeito, é para poder se animar, porque ainda tem mais uma milha, porque você não vai perecer aqui. A Santa Ceia é para quem está forte, mas também para quem está fraco. A Santa Ceia também é para quem está deprimido, para quem está doente. 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia fala que Elias estava na caverna, e Elias disse: Deus, eu não sou diferente dos meus antepassados, todos eles morreram, o Senhor pode tirar a minha vida. Deus falou: Elias, come do pão e bebe da água. Elias já estava doente da alma, já estava depressivo, estava querendo a morte. O texto deixa claro, ele comeu, bebeu e voltou para dormir. É por isso que há muitos entre vós que estão fracos, que estão doentes, e não são poucos os que dormem. Para muitos, já passou a ser o quê? Uma tradição. Come, bebe e volta para dormir. Come, bebe e volta para o sono espiritual. Mas quantos glorificam o nome de Deus, que Deus não desiste da gente? Quantos são gratos a Deus? Quantos já oraram e dizem: Deus, o Senhor é maravilhoso demais, porque eu já provoquei o Senhor várias vezes e o Senhor não desistiu de mim? Quantos glorificam a Deus que estavam no sono e o anjo do Senhor cutucou, e alguém chamou, e alguém disse: desperta, tu que dorme, porque Elias comeu, bebeu e voltou para dormir, mas o anjo cutucou ele de novo, disse: Elias, levanta, come, bebe, porque eu tenho uma caminhada para você, eu tenho uma missão para você. E a Bíblia diz que ele comeu, ele bebeu e ele foi fortalecido. Escuta isso, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Sabe o que quer dizer isso? Essa comida aqui não é um pedacinho de pão, essa comida aqui não é um pouquinho de suco, isso você come e bebe na sua casa. Aqui, quando nós oramos e consagramos e dizemos: Deus, nós te damos graça, porque o teu corpo foi partido por nós, porque o teu sangue foi derramado por nós, ainda que sendo um símbolo, ainda que seja um símbolo, nós somos fortalecidos na fé, pela esperança da volta do nosso Senhor. Sabe o que quer dizer tudo isso? O que quer dizer isso é que enfraquecer na fé, ficar doente, ou até mesmo morrer por um tempo, não é vexame para ninguém. Às vezes parece que a igreja está pushing para que você seja forte o tempo todo, para que você seja santo o tempo todo, para que você esteja falando em mistério o tempo todo. Parece às vezes que todo mundo precisa que você esteja forte, todo mundo está empurrando para você ser forte. Mas olha que coisa linda, a Bíblia fala do fracasso de grandes homens, grandes mulheres de Deus.
A Bíblia relata fracasso de Abraão, a Bíblia relata fracasso de Moisés, a Bíblia relata fracasso de Davi, a Bíblia relata fracasso de profetas, a Bíblia relata fracasso de sacerdotes. A Bíblia não está tentando esconder nada de ninguém, relata os fracassos porque Deus é maior, porque aquele que cai, Deus levanta, porque Deus age quando nós estamos na fraqueza. A Bíblia diz que Ele aperfeiçoa o poder dEle na nossa fraqueza. Então estar fraco por um tempo não é o problema, estar doente por um tempo não é o problema. O anjo vai te cutucar, o irmão vai te cutucar, alguém vai falar contigo, você vai comer no pão, mas chega a hora de levantar. Chega a hora de ser fortalecido. Cair é normal, mas ficar prostrado não. Deus levanta, e Deus quer te levantar nessa noite. Se você está fraco, come do pão, bebe do cálice, seja renovado em nome de Jesus. E se você estiver forte, quando você beber do cálice e comer do pão, é mais força ainda que você recebe. Com essa mensagem de hoje, eu só quero dizer uma coisa, só quero deixar o resumo de uma coisa aqui. Só fica fraco na presença de Deus quem quer. Vou dizer isso de novo, só fica fraco quem quer. Fiquei apaixonado com o fato de aprender psicologia, porque uma vez eu chamei uma conhecida minha psicóloga e pedi para ela entrar ali naquela sala e levar uma das ovelhinhas para ali com ela. Falei, conversa com essa ovelhinha para mim, por favor. E a psicóloga conversou com ela 25 minutos. Eu fiquei aqui fora esperando 25 minutos. Quando ela saiu, ela falou, pastor Sandro, o problema dessa irmã é esse. Eu fiquei assim, ó. Eu tinha demorado 2 anos para saber daqueles problemas. E era mesmo, era verdade. E no final ela falou assim, não precisa fazer nada não. Não faz nada não precisa fazer nada. Por quê? Porque ela gosta do sentimento de coitado. Porque ela alimenta esse sentimento de coitado. Porque ela quer ficar desse jeito. Eu falei, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que aprender esse negócio. Lá em Nova York, já contei algumas vezes, a irmã chegou para a gente e falou assim, irmãos, ora pelo varão, o varão precisa se converter, irmãos, ora pelo varão. O varão era o esposo dela. O varão precisa vir para a igreja, e isso vai 1 mês, vai 2 meses, vai 5 meses, vai 1 ano, vai 1 ano e meio, vai 2 anos. O varão me aparece numa aula de discipulado. Gostou da aula de discipulado. Na outra semana ele chegou lá, já tinha estudado as 2 lições para frente. O varão ficou o melhor aluno do discipulado. O varão não faltava mais nenhum culto, nem dia de semana, nem fim de semana. Até a hora que o varão faltou. Quando o varão faltou, eu perguntei, varão, o que aconteceu que você faltou o culto? A esposa não quis vir. Na outra semana, a esposa não quis vir. Na outra semana, a esposa não quis vir. Até a hora que o varão tomou a decisão. Demorei para vir. Agora que eu venho, agora que eu motivo, agora que eu quero, ela não quer, então vou fazer a vontade dela, não venho mais. Quando ele disse, não venho mais, aí ela apareceu. Irmãos, ora pelo varão, o varão precisa voltar, o varão precisa voltar. Só fica fraco quem quer. Quem está fraco 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, é porque quer ficar fraco. É porque quer o sentimento de pobre coitado. É porque quer os outros batendo nas costas, dizendo, não, olha, Deus vai te dar o que você precisa. É porque precisa de que esteja orando por ele. É porque precisa, porque quer esse sentimento. Porque Jesus, quando ele subiu na cruz do Calvário, que ele diz, Pai, está consumado. Ele conquistou a nossa vitória. Não para nós andarmos como pobres coitados, não para nós estarmos caídos, não para nós estarmos desanimados, mas a palavra do Senhor diz que nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só fica
desanimado quem quer, só fica fraco quem quer. Come do pão e bebe do cálice e seja fortalecido. Mas não come indignamente, não. Não come em pecado, não. Não come de qualquer jeito, não. Não come como quem come o pão com manteiga, não. Morde o pão e lembra do corpo de Cristo que foi partido por nós. Bebe do cálice e lembra do sangue daquele que não cometeu pecado, sendo derramado no madeiro, até tocar no barro, para me levantar, para me alimentar, para me fortalecer. E isso é para mim, isso é para você, isso é para quem quiser. Amém? Vamos nos colocar de pé. Queria convidar o grupo de louvor aqui. Eu estava me preparando para essa mensagem. E eu fui ver no dicionário a diferença de comer e se alimentar. Comer, eu acho que nós, os crentes, podemos definir melhor do que qualquer dicionário. Língua portuguesa, inglesa, língua estranha. Daí a gente se alimentar. O dicionário diz que é se nutrir. É se nutrir. Santa Ceia é um alimento especial. Eu não sei se você acredita nisso. Mas quando o anjo acordou Elias, disse: Elias, come e bebe. Ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias. Ninguém caminha 40 dias com um pão com água se não for um pão especial, se não for uma água de Deus. Não sei se você percebe que Deus preparou isso para nós. Para quem quer ser fortalecido, Deus já preparou. Antes de você cair, Deus já preparou o teu levantar. Antes de você desanimar, Deus já preparou o teu renovo. Antes de você cansar, Ele já disse: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia. A provisão tem. A mesa está posta. E é sua opção. Se você quiser ser renovado hoje, você pode ser renovado hoje. Não é daqui a um tempo, não. É hoje, é agora. Se você quiser tapinha nas costas, não tem problema. A gente dá o tapinha nas costas e vai te dando tapinha nas costas até Jesus voltar. Mas se você quiser se levantar, Deus te levanta hoje. Deus te levanta agora. A provisão é imediata. Feche seus olhos. Pai, nós aceitamos a provisão do Senhor Jesus. Nós aceitamos o fortalecimento da Tua palavra. Fortalecimento do pão e do cálice nós aceitamos sobre a nossa vida. Deus, o Senhor sabe quem é que está forte aqui nessa noite. O Senhor sabe quem é que está fraco. Deus, o Senhor sabe quem é que está doente. Deus, o Senhor sabe se tem alguém aqui que já está até dormindo. O Senhor sabe. O Senhor é poderoso para nos conhecer, ó Deus, por dentro e por fora.
Senhor conhece as nossas emoções, o Senhor conhece os nossos sonhos. Os jovens se reuniram e eles estavam dizendo como foi a semana deles. Eles estavam contando: a minha semana foi muito legal. O outro disse: a minha semana não foi tão boa assim. Deus, o Senhor viu a semana de cada uma aqui. O Senhor sabe quem te buscou, quem te procurou. O Senhor sabe quem conversou contigo. O Senhor sabe quem perguntou para o Senhor se deveria ou se não deveria. O Senhor sabe, ó Deus, quem se prostrou diante do Senhor. O Senhor sabe quem serviu ao Senhor nessa semana. O Senhor sabe quem não teve tempo para o Senhor. Mas o Senhor também sabe que o Senhor está aqui de braços abertos para levantar o que está fraco, o que está doente ou o que está dormindo. Quem sabe nessa noite, Deus, o Senhor cutuca alguém aqui. Quem sabe alguém que já comeu do pão, já bebeu do cálice e voltou para dormir. Quem sabe alguém que já está dormindo já tem meses. Quem sabe alguém aqui até já pediu a morte, dizendo: Senhor, eu cansei. Cutuca ele, Senhor, cutuca ela. Espírito Santo de Deus, não deixe. Não deixa, Senhor Deus, este sono. Não deixa, meu Deus, o orgulho. Não deixa, Pai, Senhor Deus, essa pessoa nessa fraqueza. Meu Deus, na nossa vida cotidiana tropeçamos, na nossa vida cotidiana nós caímos. Às vezes começamos um negócio e não dá certo, sacudimos a poeira e nos levantamos e montamos outro. Mas às vezes na vida espiritual, o Senhor vai meses após meses, vai ano após ano e caído ficamos. Haja graça, Deus, nessa noite. Levanta. Levanta em nome de Jesus. Você que está fraco, ouve a voz de Deus. Você que está doente, ouça a voz de Deus. Você que está morto espiritualmente, ouça a voz de Deus. Levanta. Levanta, porque Deus ainda tem uma obra na tua vida. Levanta, porque Deus ainda tem uma obra na tua vida. Levanta, porque Deus ainda tem uma obra na tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.